Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, situações que eu estou vivendo, sobre o momento que a gente vai realmente experimentando e sobre tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser e compreender sobre a minha existência e sobre a vida. Ontem nós estávamos assistindo um podcast, onde nesse podcast o assunto abordado era a arte de pensar com clareza. E eu percebo o seguinte, não são todas as pessoas que pensam com clareza, não são todas as pessoas que realmente se dão o trabalho de pensar. A gente às vezes imagina que pensar é algo muito fácil, quando na verdade durante o dia são centenas e centenas e centenas de pensamentos e milhares de pensamentos que vêm à tona a cada momento sobre a nossa mente que a gente nem controla. Esses pensamentos são pensamentos involuntários. E quando a gente percebe que a maioria dos pensamentos que nós temos, que nós nutrimos durante a nossa vida, durante a nossa existência, eles não fazem nenhum sentido, a gente tem que parar e fazer uma auto-reflexão. Por que eu penso o que eu penso e para que serve o que eu penso? Eu acredito que se nós pensássemos mais profundamente em tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida e nós analisássemos com clareza o que verdadeiramente eu preciso ou não fazer, nós teríamos uma condição de vida totalmente diferente. Mas o que acontece é, a maioria das situações que nós somos submetidos, que nós enfrentamos, a gente age muito por impulso. E a tendência humana é pensar de uma forma muito negativa. Nós temos o negativismo dentro de nós. Por quê? Uma parte do ser humano é positiva, a outra é negativa. E nós temos sempre essa tendência a pensar que as coisas não vão acontecer, a imaginar que as coisas vão dar errado. E por outro lado, a gente tem uma capacidade que é a de entender que parece que as pessoas pensam completamente diferente do que nós pensamos a partir do momento que a gente adquire uma maturidade, que a gente aprende realmente que todo ser humano ele tem uma leitura do mundo diferente, que cada ser humano ele consegue ver, enxergar a realidade da vida de uma forma diferente, mesmo que essas pessoas elas estejam lado a lado no mesmo lugar, compartilhando da mesma experiência, mas geralmente elas não conseguem ter a mesma visão. E estudando durante muitos anos neurociência, que é algo que eu amo, que eu admiro, que nós precisamos realmente estudar, eu percebo o seguinte, que cada ser humano ele vive a sua vida pautado nas suas experiências. Quando eu falo de uma experiência minha, a outra pessoa que está ouvindo, ou seja, o meu ouvinte, ele vai interpretar da seguinte maneira, ele vai ver assim, pô, como foi que eu vivi isso, como foi que eu enfrentei isso, que dia eu passei por isso, como eu passei, e ele vai avaliar essa situação que eu estou passando no momento, avaliando como ele passou por essa situação, e se ele não passou, ele vai interpretar de uma maneira totalmente diferente. Então, a leitura que as pessoas fazem da mente do outro, a leitura que as pessoas fazem do comportamento do outro, é algo totalmente diferente, as pessoas não pensam iguais, e às vezes na nossa vida a gente enfrenta muitos problemas, a gente enfrenta muitas barreiras porque a gente associa a lei do pensamento à igualdade, quando na verdade existem pessoas que seguem a direita porque acreditam que a direita é a melhor opção, isso eu falo politicamente. Tem pessoas que seguem a esquerda porque acreditam que a esquerda é a melhor opção. Tem pessoas que são héteros, outros optam por serem homossexuais porque acreditam que isso vai fazer a diferença na vida deles e que eles vão ser mais livres, quando na verdade o que acontece é, a maioria das pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de pensar da maneira certa, de ter uma clareza de pensamento. A partir do momento que eu tenho uma clareza de pensamento sobre a minha vida, sobre o significado da minha existência, eu vou modelar exatamente o meu comportamento de acordo com os meus sentimentos. E quais são os sentimentos que eu estou nutrindo nesse momento, o que é que eu estou emitindo para o universo? A partir do momento que a gente adquire essa consciência de amplitude, essa consciência de expansão de vida, eu percebo o seguinte, eu sou o maior e eu sou o único responsável por tudo que acontece na minha vida. Então eu não posso culpar as outras pessoas, porque simplesmente o que está acontecendo, na maioria das tomadas de decisões da vida das pessoas, elas entregam na mão de outras pessoas. Um exemplo, a maioria das mulheres, quando elas vão namorar, ela procura informação sobre o futuro namorado, sobre o futuro pretendente para outras mulheres. Às vezes a outra mulher, a fim
do cara que você está pedindo informação para ela, ela vai falar barbaridade daquele cara, porque não quer que aquele cara fique com você. Às vezes você pede informação para uma amiga sua sobre alguma coisa, se ficou bonita em você. Aquela amiga sua, entre aspas, elas são invejosas, elas não são tuas amigas, elas invejam você. Então elas vão falar o seguinte: olha, não ficou bom, porque ela não quer validar que você fique melhor do que ela. Então quando a gente aprende a pensar com clareza, é algo que dá trabalho, porque você pensar, você refletir, você meditar a cada dia não é algo tão fácil, é algo muito complexo. Para a gente vir aqui gravar esse vídeo, existe todo um processo, existe toda uma cadeia de comportamento, existe um padrão de comportamento, uma forma que eu tenho que me postar diante da câmera, mas é algo que eu tento fazer de uma maneira mais simples possível, porque eu coloco aqui o meu pensamento, eu estou colocando aqui a minha energia. Eu não falo de experiência que outras pessoas vivem, eu falo das experiências que eu vivo, eu falo de tudo aquilo que eu venho acumulando ao longo do tempo, porque experiência de vida é algo muito pessoal. Aquilo que aparentemente foi muito positivo na minha vida, na minha existência, para você pode ter sido algo negativo, pode ter sido algo traumático, e a partir do momento que eu queira interpretar que todas as pessoas pensam iguais a mim, eu estou cometendo um erro muito grande. E eu vou ser muito infeliz, eu vou ter sempre insucessos e fracassos da minha vida, quando eu poderia ter vitória e ter felicidade e viver uma vida com plenitude. Por quê? A partir do momento que eu acredito que o outro é obrigado a aceitar a forma que eu penso, o outro tem que me respeitar. Isso é um direito meu. Mas eu não posso obrigar ninguém a pensar da mesma forma que eu penso. Por quê? Cada pessoa tem sua experiência de vida, cada pessoa tem seu nível de conhecimento, cada pessoa estudou até um determinado ponto. Se eu falar aqui algumas coisas de neurociência, muita gente vai falar que eu estou louco. Por quê? Essas pessoas não têm conhecimento. Eu falo sempre, a única coisa capaz de libertar o ser humano é o conhecimento. Então busca o conhecimento a cada dia de uma maneira muito assídua. Nunca se canse de buscar, nunca se canse de procurar, porque o segredo da vida está exatamente aí. Quando você adquirir conhecimento, você vai conseguir abrir um portal que te dará a chance de você se tornar a cada dia uma pessoa melhor. Então, comece a pensar com mais clareza, comece a refletir, comece a espalhar sobre a mesa as virtudes, os defeitos, os problemas, os prós e os contras, o negativo e o positivo de cada pensamento que você tem. E aí você vai nutrir os pensamentos positivos, que isso é bastante salutar, e você vai diluir os pensamentos negativos. Ou seja, a maioria das coisas que você se preocupou e que você se preocupa a sua vida inteira, elas nunca aconteceram e nunca irão acontecer. É algo que você cria na sua memória. Então, se você tiver a capacidade de pensar com clareza, você vai viver uma vida com muito mais independência, com muito mais alegria, com muito mais felicidade, muito mais próspera e uma vida, acima de tudo, mais leve. Pega esse código e abraça para a vida. Sucesso sempre. Valeu!